Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e um mega potencial de valorização nas ações da Petrobras. Pessoal, a Petrobras poderia estar extremamente barata, mesmo após essa alta nas ações que tem acontecido nesses dias, né, em decorrência por conta das questões geopolíticas que tem acontecido no Oriente Médio, guerra do Irã, guerra dos Estados Unidos, fechamento do Estreito de Hormuz, tem contribuído para que as ações da Petrobras subissem, porque o preço do barril do petróleo segue se valorizando fortemente no mercado internacional, voltando para a faixa dos seus $100. Mas e se eu te disser que existe um indicador escondido da Petrobras que poderia mostrar que ela poderia subir mais de 600% no médio prazo? Para além disso, você ainda poderia ter boas perspectivas de dividendos, porque tem outro fator escondido que a Petro pode engatar um novo crescimento, muito parecido com o que aconteceu do pré-sal de 2016 até 2021. E detalhe que para quem comprou ações da Petrobras há 10 anos atrás, conseguiu mais de 1.200% de rentabilidade, o que isso aqui dá mais de 29% ao ano na média de retorno, olhando por uma lupa de longo prazo. Mas antes de falarmos sobre Petrobras e essas novidades, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 11 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais delongas, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E óbvio que as ações da Petrobras é uma das ações que compõem a carteira do canal. Não é comum aqui no canal eu não falar de empresas que eu não invista, tá? Até para eu passar uma visão mais realística aqui para vocês, porque fica meio estranho a gente falar de empresas que a gente não investe, mas também eu falo, pessoal, para a parte de membros aí, se você for membro do canal, você tem acesso, né, a empresas que eu não invisto e que eu comento com bastante frequências. A Petrobras representa 8,13% da minha carteira total de ações, mas não para por aí, porque eu pretendo sim aumentar minha posição na Petrobras. Só estou esperando uma janela de preços um pouco mais oportuna para que eu faça aí bons aportes na companhia, né? Porque não é a qualquer preço que a gente compra ações cíclicas, pessoal, por mais que Petro esteja barata. E desde quando eu comprei ações da Petrobras, ela já vem me proporcionando uma boa rentabilidade, mais de 50% em um curto espaço de tempo. Comprei ações da Petrobras no ano passado e desde então a empresa já tem me gerado valor e me proporcionado bons proventos aqui na carteira de ações do canal. A Petrobras, pessoal, acaba sendo muito famosa por ser líder nacional, perdão, em barril de petróleo. Até porque líder global a gente tem outras, né? Saudi Aramco, outras empresas aí, né, com um nível de produção bem mais elevado. Mas assim, pessoal, a Petrobras é uma das gigantes. Se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado, a Petrobras é a 8ª maior empresa de petróleo do planeta. E se esse crescimento acontecer, como eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, ela poderia vir a se tornar a 4ª maior empresa do planeta. Ela poder dobrar o seu valor de mercado e só a produção média de barril de petróleo. Já vou mostrar isso aí para vocês. A Petro, pessoal, claro que ela é cíclica, não tem jeito, tá? Ela depende exclusivamente do preço do barril de petróleo. Porém, existe aqui um fator positivo que protege o investidor contra as flutuações de preço do barril do petróleo. Sabe que é o seu lifting cost, o seu custo médio por extração de barril. Ou seja, a Petrobras, né, em comparação às outras petrolíferas júniors que temos aqui na bolsa, PetroRio e PetroRecôncavo, ela tem um custo médio por extração na faixa de $6, o que, colocando isso aqui em reais, daria um lifting cost, né, projetado na Petrobras de R$30. Então, por isso que eu cito R$28 nos vídeos, né? Para a Petrobras ter prejuízo na sua operação, o preço do barril do petróleo precisaria cair para abaixo de pelo menos $28. Pelo menos para ela começar a perder margem, não que ela vai gerar prejuízo, né, instantaneamente. E sabe qual que é o outro fator que protege a empresa? É que ela monopoliza preço, ela detém um oligopólio aqui no país. Então, se tecnicamente o preço da commodity desabar para a faixa de $28, o mercado, a empresa pode inviabilizar a produção, congelar os seus estoques e o mercado vai ter que jogar o preço da commodity para cima novamente, porque não vai poder deixar uma commodity amassada por muito tempo. Uma Petrobras paralisada pode prejudicar
a economia do Brasil. E fora, pessoal, que caso o preço do barril esteja acima de 45 dólares, ela paga um dividendo mínimo prioritário obrigatório, cujo governo, que é o maior acionista da companhia, acaba se beneficiando destes pontos, né? Porque hoje ela paga, caso o preço do barril esteja acima de 45 dólares, 4 bilhões em dólares em dividendos. Se você multiplicar isso pela cotação atual do dólar, você tem 20 bilhões de reais, o que pelo valor de mercado atual da Petrobras, você tem um dividendo mínimo prioritário obrigatório de 3,4% ao ano. Então olha só a proteção do acionista. Imagina se você comprou Petrobras a R$ 32 reais. Você está garantindo um yield de 5 a 6% ao ano de forma mínima, sem depender do resultado operacional diretamente da Petrobras, porque a obrigação do estatuto ela repassar isso para o acionista e cujo maior acionista dela é o governo, e os minoritários, que somos eu e você, formiguinhas aqui, acabamos aí, né, nos beneficiando. Porém, pessoal, será que a Petro, mesmo após essa alta nas ações, segue barata? Pablo, eu tô em dúvida. Olha, pessoal, vou dar o meu palpite para vocês. Eu acredito que está barata. Isso aqui não sei o que tô falando, são os indicadores. A gente usa para ações cíclicas o indicador chamado EV sobre EBITDA, que é a razão do valor de firma subtraído pelo caixa, pela geração de caixa da companhia nos últimos 12 meses. Por que o EV e não o PL? Porque o PL distorce. O lucro líquido de ações com quem tem dívida acaba distorcendo. E aí, em ações cíclicas, não é muito legal você ficar olhando para PL. É melhor você olhar para a geração de caixa da companhia. E perceba que a geração de caixa da Petrobras é alta, fazendo com que o CV sobre EBITDA esteja baixo, né? Olhando aqui nessa lupa de curto prazo. A média de Petrobras é negociar com EV sobre EBITDA na faixa de 7. Então, somente para o mercado, hoje, ela tem uma geração de caixa próxima a 200 bilhões por ano, mesmo com o barril de petróleo a 80, 90 dólares, que tende a aumentar essa geração de caixa, mas vamos ser pessimistas. Colocando aqui em 7 vezes, descontando a dívida líquida, né, para a gente descobrir o valor de mercado justo da companhia, ela deveria valer 1 trilhão de reais, pelo menos isso, tá? Hoje, daria uma cotação em termos nominais de R$ 83,47. Dividido pela cotação atual de Petrobras, a 42, você teria um potencial de alta de 98% nas ações. Perceba que está barata, olhando pela lógica do EV sobre EBITDA no curto prazo. E fora o dividendo, porque como ela paga mediante ao seu fluxo de caixa livre, paga 45% do fluxo de caixa livre, ela vai distribuir um dividendo operacional de 7,5% ainda nessas cotações de 40 a 42 reais. Se você quer um dividendo maior, você tem que pagar mais barato. Para quem pagou ali, né, a 35, 34 reais, tá tendo um yield, porque hoje o dividendo por ação da Petro está na faixa de R$ 3,40. Se você pagou R$ 35 reais, seu yield é maior. Para quem pagou R$ 42 reais, o seu yield acaba sendo menor. Só que, pessoal, sendo bem franco com vocês, eu não tô olhando para a Petrobras no curto prazo. Eu tô olhando aqui para a empresa daqui a 5, 6, 7 anos, tá? E a perspectiva agora para vocês que engatinharam comigo até o final do vídeo, vamos para a prática. Vou mostrar aqui o segredo que poderia fazer a Petrobras disparar mais de 600%. O primeiro é o fator da margem equatorial. Já é o primeiro de conversa. Depois já vou partir aqui para vocês para as análises. A margem equatorial pretende dobrar a capacidade de produção da Petrobras, né? Olhando para os próximos 6 anos. Imagina se o EBITDA da companhia dobra por 2. Você tem um potencial de alta gigantesco, porque hoje o EBITDA dela é de 200 bi, correto? Se ela dobrar essa produção e com o petróleo valorizado como está hoje, ela pode ter 500 bi de EBITDA, olhando para daqui a 6 anos. E se você colocar mediante, né, o quanto a empresa deveria ser cotada, era para ela valer, desconsiderando aqui sua dívida líquida, com a margem equatorial, pelo menos daqui a uns 6 anos, 3,1 trilhões de reais, fazendo com que Petro daqui a 10 ou 6 anos possa proporcionar uma valorização de 432% na cotação, se o efeito margem equatorial acontecer. Você colocar 400% só em valorização, calma que a gente já vai colocar dividendo aqui na conta, né? Só em valorização numa lupa de 6 anos, você já tem 32% ao ano na sua média. O dividendo pretende dobrar. Com a margem equatorial entrando em êxito, o fluxo de caixa livre dobra. Então, na verdade, né, você terá um dividendo distribuível muito maior, fazendo com que hoje o dividendo de 3,49 dela possa dobrar por 2. E você que pagou hoje esses preços pode conseguir um yield na faixa de 16% ao ano com o efeito da margem equatorial. Acresce isso à valorização. Olha o seu retorno embutido, já pula para 48%. O crescimento do lucro, no caso seria EBITDA, né? Porque o EBITDA acabou dobrando por 2 numa lupa de 6 anos. Você tem 100%.
100% em 6 anos, você tem 12% ao ano. Soma isso aos 48%, retorno embutido na ação da Petrobras com o efeito da margem equatorial poderia ser de 60% ao ano, olhando para os próximos 6 anos. Mesma ação hoje custando os seus R$ 42. Então perceba que o preço de curto prazo parece não estar muito bom. Mas se você tem um horizonte de segurar a Petro por uma lupa de 6 anos ou mais, parece sim, né, estar bem descontada. E agora, para fortificar a nossa análise, eu não vou basear-se na margem equatorial, vou colocar o múltiplo do Graham. Quanto que a Petrobras cresce na média? Pablo, eu tenho essa dúvida. Quanto que Petrobras cresce na média? Bom, basta você usar essa fórmula, 1 menos o payout vezes o ROIC. Por que o ROIC, Pablo? Porque o ROI tem dívida, então você tem que olhar para a ROI, que é uma empresa com dívida líquida na sua composição, por mais que seja uma dívida líquida baixa. Temos um ROIC médio de 16% ao ano, da razão do que a empresa cresce de fato. Então você tem 9% ao ano de crescimento. Logo daqui a mais ou menos 10 anos, que é geralmente o nosso prazo em ações, 10 anos, né, para a gente se aposentar, para ter construído um bom patrimônio, tecnicamente, hoje ela tendo 200 bi de EBITDA, você pode supor que daqui a mais ou menos 10 anos ela terá um EBITDA projetado de 473 bilhões. Isso sem a margem equatorial. Imagina com a margem equatorial, poderia para 600, 700 bilhões, o que traria um potencial expressivo nas ações da Petro. Se ela fosse cotada pelo preço justo do Graham, aí, pessoal, olha a mágica aqui. A gente vai ter que descobrir o EBITDA por ação. 473 de EBITDA projetado para daqui a 10 anos, dividido pela base acionária. R$33, correto? Esse é o EBITDA por ação da Petro daqui a 10 anos. Para o valor patrimonial, a gente sabe que o patrimônio líquido da Petrobras cresce a uma taxa de pelo menos, tá? Patrimônio líquido cresce a uma taxa de pelo menos ali 9% ao ano na média. Pablo, como eu descubro o patrimônio líquido na marra? Porque eu não quero olhar de graça no investidor 10. Muito simples, peguem o patrimônio líquido atual da companhia e subtraiam pelo número de ações no mercado. Hoje ela tem um VPA de 34,52. Então, supondo de que o patrimônio líquido da Petrobras crescerá uma taxa de 9% ao ano na média, 34,55, colocando 9% daqui a 10 anos, você tem aí R$ 81 de VPA por ação. Então, se a gente utilizar a fórmula do Benjamin Graham, adaptada para as ações da petrolífera, 22,5 vezes 36,50, que seria o EBITDA por ação, vezes, né, R$ 89, que seria o VPA, o valor por ação da companhia daqui a 10 anos. Coloquei 89, pessoal, perdão, é 81, quase que eu gerei uma confusão aqui, tá? Preço justo das ações de 10 anos, R$ 257, dividido pelo preço atual de 42, potencial de alta de 514% para daqui a 10 anos. Então perceba que Petro poderia dar mais de 600% de rentabilidade olhando para daqui a 10 anos. Por quê? Patrimônio líquido vai crescer, EBITDA por ação vai crescer, a empresa vai continuar repassando proventos, você vai reinvestir, vai ter um ROI bom porque ela está com uma dívida baixa e ainda tem esse potencial de apreciação. Tá vendo como dá para ganhar bastante dinheiro? O problema é pagar barato. Se você paga caro, o seu retorno vai ser mais reduzido. Então assim, pessoal, não que eu esteja recomendando ações da Petrobras, longe disso, tá? Estudem aí, vejam o que faz sentido para vocês. Eu não me responsabilizo por nenhum tipo de investimento que vocês fizerem, mas eu recomendo que vocês estudem antes de colocar uma empresa na carteira. Estudem bastante, porque a depender da janela de preços que vocês compram, vocês podem ter uma boa rentabilidade ou não. Tudo vai depender do momento e das perspectivas daquela empresa olhando para o longo prazo. E claro que para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou aqui com um belo benefício para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Primeiro ponto que ela já é mais barato que o preço de uma pizza, como eu falei aí, e ela está, tecnicamente, de maneira vitalícia. Para o resto de sua vida, uma vez adquirida, é sua para sempre, para a sua vida toda. É totalmente automatizada e contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch. Você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fala que você ainda tem acesso aí, pessoal, a preço teto projetivo, tá? Tá bom, Pablo, e onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, eu também deixei na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações das baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macete dando like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentei se vocês têm ações da Petrobras. E quando a gente pega a Petro nos últimos aí 34 anos, ela deu mais de 55% ao ano na média. Eu tenho ações da Petrobras, tá? Olho para ela para longo prazo e pretendo aumentar fortemente as minhas posições caso o preço
vem abaixo de R$ 40, porque já fica uma cotação ali interessante, né? Para quem olha para uma lupa de longo prazo, 10 anos para frente. Porque a ação cíclica, pessoal, a gente tem que pensar em longo prazo. Se você olhar para curto prazo agora, você se frustra. Se bem que ela já tá pagando bem. Mas eu não conto com curto prazo. Eu prefiro olhar para essas ações para longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus, até o próximo vídeo e fui!